Eu sou a doutora Bibiana, aqui no quadro Saúde que Interessa na Cozinha. Vou falar para vocês a respeito da farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico ela é usada milenarmente na culinária indiana e ela é muito rica em vitaminas e sais minerais. Ela possui o folato, que ajuda na prevenção de defeitos da medula espinhal durante a gestação. E ela naturalmente tem quase o dobro de folato que uma farinha de trigo fortificada. Além disso, ela é rica em ferro, manganês, fósforo, cobre e magnésio. E ela ajuda também a diminuir a intoxicação de compostos prejudiciais em alimentos processados, pois ela é rica em antioxidantes que são chamados de polifenóis. Eles lutam contra essas moléculas instáveis chamadas radicais livres, que podem causar doenças crônicas e câncer, diminuindo então esses radicais livres das alimentações e desses alimentos que são processados. Apesar disso, farinha de grão de bico ela tem 25% de caloria quando comparada com a farinha refinada. Então, ela é muito interessante também para aqueles pacientes que buscam uma dieta com baixo teor calórico para auxiliar na questão de perda de peso. Pela quantidade de fibras, também o grão de bico ele vai aumentar a saciedade, fazendo a pessoa comer menos, né? Então, ela vai diminuir a fome por meio de regulação também de um hormônio chamado grelina, conhecido como o hormônio da fome. Ela tem metade dos carboidratos de uma farinha branca e, portanto, não vai estimular tanto a insulina e a glicemia quanto a farinha branca, fazendo com que não tenha picos glicêmicos, o que é muito interessante para um paciente diabético ou um paciente que esteja querendo controlar o peso. É um excelente substituto para a farinha de trigo, tá? Pois ela tem um melhor perfil de nutrientes, vitaminas, sais minerais e menos calorias e carboidratos. Não contém glúten, então ela pode ser ingerida por pessoas que têm doença celíaca ou alergia a glúten. E além disso, ela é muito rica em proteínas, oferece inúmeros benefícios, né? Associados com a melhora da gordura no sangue. E tem mais proteínas do que as outras farinhas. Então a farinha de grão de bico, ela tem muito mais proteína do que a farinha branca e a farinha integral. Para você ter uma ideia, uma xícara de farinha de grão de bico tem 20 gramas de proteína quando comparada a 13 gramas da farinha branca. Então, aquele paciente que quer construir massa muscular, o uso de farinha de grão de bico seria muito interessante. Lembrando que o whey protein, um scoop, tem 25 gramas de proteína. É uma substituição bem interessante, né? Então, ela ajuda a recuperar a massa muscular, ajuda a construir os músculos, né? Vai também diminuir a queima de massa muscular. A farinha de grão de bico ela é excelente fonte proteica para quem é vegano ou vegetariano, pois ela é muito rica em aminoácidos essenciais. Então fica a dica para vocês experimentarem a farinha de grão de bico.